Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem do canal. Eu quero te convidar, amados, primeiro a se inscrever no nosso canal e nos ajudar fortalecendo o canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário e principalmente compartilhando as mensagens. Nós queremos que você seja um participante desse projeto. O desejo do coração de Deus é abençoar vidas através da palavra de Deus. E você pode ser um participante. Você pode se deixar usar por Deus compartilhando as mensagens. Então faça isso. Primeiro se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe a mensagem. Eu quero meditar com vocês nesse dia uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero ler hoje alguns versículos bíblicos com vocês. O primeiro que eu quero ler está em João, no capítulo 1, e o versículo é o de número 14, e a palavra de Deus diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio da graça e da verdade. Aleluia! Eu quero ler também com vocês a primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 6. E a palavra de Deus diz assim, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. A palavra, amados, aqui, ela está de uma certa forma nos alertando. E aqui cabe uma pergunta: até quando? Até quando a graça e a verdade manifestadas juntas em sua plenitude pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serão manchadas como instrumentos de divisão? Essa é a pergunta, amados. Olha o que diz João 17, 21. João 17, 21. A palavra de Deus diz assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra de Deus também diz lá em 1 Coríntios, do versículo 1 ao 10, se você ler depois isso com calma, diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um pensamento, em um mesmo parecer. Perceba que Deus está aqui, amados, nos instruindo é que haja unidade. A palavra de Deus também diz lá em Efésios, no capítulo 4, se você ler lá do 1 ao 6, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também todos fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amados, Deus está nos chamando para a unidade. Deus está nos chamando, amados, para sermos um, para termos um só pensamento. Eu, em outras ministrações, outras mensagens aqui, eu cheguei a citar algumas vezes a respeito de quando aquele povo estava construindo a Torre de Babel. O próprio Senhor disse que aquele povo lá estava unidos no mesmo propósito, falando a mesma linguagem, na mesma visão, e não tinha nada que o impedissem
de concluir tudo aquilo que eles tinham colocado como propósito. Por quê? Porque eles estavam unidos na mesma visão, no mesmo propósito, falando a mesma língua. Aí o próprio Deus, amados, o próprio Deus desceu e confundiu aquele povo. E aí eles não conseguiram mais concluir tudo aquilo que eles tinham planejado. Perceba que o poder que há nessa união. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 2, que somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vós veja que estejas ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo. Perceba, amados, que existem muitas palavras no decorrer da Bíblia, no decorrer da própria palavra de Deus, que nos chama para a unidade. Aqueles que foram resgatados pelo poder genuíno do Evangelho, fazendo assim parte da Igreja de Cristo, a sua noiva, não deveriam degladiar em benefício da verdadeira comunhão e unidade do povo de Deus? Então, por que existe tanta divisão? Tanta divisão entre os próprios irmãos, entre as próprias famílias, entre o próprio povo de Deus? Por que existe tanta divisão? Sendo que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Satanás tem aparelhado, amados, todas as hostes espirituais da maldade, o seu exército demoníaco, para tentar destruí-la. Basta uma simples caminhada pelas ruas das grandes cidades, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, para você ver, amados, o estrago que o inimigo tem causado na sociedade. E ele, como sempre, se opõe a Deus e continuará agindo para que o mundo não creia e não ande na união que o Senhor tem nos proposto. Perceba que a hora que a igreja se despertar, que a hora que a igreja parar, amados, de ficar colocando as placas acima do Senhor, você vai perceber que o reino de Deus vai avançar cada vez mais. Até o ímpio, amados, até o ímpio grita para todos ouvirem que a união faz a força. Mas, infelizmente, o que a palavra de Deus nos alerta e nos diz lá em Lucas 16, 8, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O Senhor, na sua palavra, nos prometeu que Ele, o próprio cabeça, em relação à sua igreja e o seu corpo, as portas do inferno, amado, não prevalecerão contra ela. Isso é uma promessa do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas para isso nós temos que estar da maneira como o Senhor quer que nós estejamos, ou seja, unidos na mesma visão, no mesmo propósito, unidos, amados, no mesmo sentimento de ver esse mundo transformado. O desejo do Senhor é que nenhum dos seus pequeninos se perca. E nós temos visto muitas pessoas se perdendo, e tudo isso, amados, é culpa nossa. É culpa nossa. É culpa nossa. As portas do inferno podem combater com ódio cruel ao ver o mundo, uma igreja de Deus reunidas em, para e ao nome do Senhor Jesus, tendo Ele no seu reino, no seu meio, mesmo com pouca força, guardando a sua palavra e não negando o seu nome, mas jamais prevalecerão, amados, contra ela. Pois a maior é o que está conosco, não o que está no mundo. Se nós estivermos, amados, com a palavra de Deus nos adverte, unidos em, para e ao nome do Senhor, nada vai conseguir nos resistir. Você
levanta a bandeira da graça? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você levanta a bandeira da graça? Tremulha com fervor. Sacoalhe, movimente a sua bandeira com fervor, mas não utilize essa bandeira como pretexto para passar por cima da verdade. Você é um defensor da verdade? Seja valente e faça isso com vigor, mas não utilize como pretexto para deixar de amar profundamente o seu irmão em Cristo. Amados, nós temos que amar, nós temos que nos unir. Até quando ainda há esperança? Ainda há esperança. Eu estou aqui para falar dessa unidade em graça e em verdade. Nós não podemos, amado, deixar de viver essa unidade em graça e em verdade. Uma experiência, amados, que nós podemos viver profundamente essa vitória que Deus nos promete, é nós sendo um. O dia que esse povo de Deus entenderem isso, amados, e levantarem uma só bandeira, e tremularem uma só bandeira em verdade, independente de placa, independente de denominação, independente de qualquer coisa, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Aí você vai ver o reino de Deus a avançar de uma maneira poderosa. Há um só corpo, há um só Senhor, e esse nome é o nosso Deus, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Tem que existir, amados, um só rebanho e um só pastor. E esse pastor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí todo esse povo, todo esse rebanho, gritando um só nome, glorificando um só nome, numa só voz, dizendo: Ele é o Rei, Ele é o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus da paz. Eu te amo, Jesus. Imagine só, amados, um só rebanho e um só pastor. Independente da denominação, independente da placa, independente de cidade, independente de país, independente de nação. É isso que nós temos que buscar, amados. A unidade. Nós não podemos querer nos apoiar em algumas coisas em detrimento das nossas vontades, dos nossos desejos. Tem pessoas que se apropriam da palavra de Deus em causa própria. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Então nós temos que orar por isso, amados, para que haja santidade, para que haja unidade e para que essa graça e essa verdade seja unânime para todos, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai querido, amado, todo-poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar, te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade. Pela oportunidade de nós estarmos aqui falando da Tua palavra, falando, Senhor Deus, da Tua vontade, falando, Senhor Deus, da Tua revelação. E o desejo do nosso coração, Pai, é que as pessoas entendam que, Pai, o desejo do Senhor é que nós vivamos como um só povo, que vivamos, Senhor Deus, como um só rebanho, tendo, Pai, um só pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito venha convencer, Pai, o homem, venha convencer, Pai amado Todo-Poderoso, o Teu povo desta verdade, e que nós possamos ser, Pai, um contigo, independente, Senhor Deus, da denominação, independente, Pai amado Todo-Poderoso, da nação, do país, da região, do estado, da cidade, onde que nós estejamos, Pai. Que nós possamos levantar uma só voz, declarando
que Jesus é o centro, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei da nossa nação, que Jesus é o Rei do Brasil, que Jesus é o Rei do mundo, que nós possamos, Senhor Deus, numa só voz, declarar que existe um só Rei, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, e que seja assim, Pai, que todo mundo reconheça que existe só um Salvador, que existe um só Rei, que existe um só nome a ser adorado, glorificado, exaltado, que existe uma só pessoa que nos leva ao Senhor, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não existe intermediário entre Deus e os homens a não ser Jesus. Que todos, Pai, reconheçam essa verdade e que todos, Pai, possam se unir nessa voz, nesse engrossamento dessa voz, declarando: só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Aleluia! E que seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu quero abençoar, Pai amado, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, e que eles entendam, que eles possam ter essa revelação no coração e que eles possam sentir, Pai, a Tua presença em nome de Jesus. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando, amados. Beijo no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus.